Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 5. Hoje nós vamos meditar, gente, por toda a extensão do capítulo 5. Para você que está aqui conosco já na série Provérbios, tem percebido que, diferente de outras pessoas, né, que normalmente fazem a série, estudam um capítulo por dia, nós temos estudado cada porção, uma pequena porção de cada capítulo por dia. A gente está necessariamente fazendo aquela maratona assim, de 31 dias em Provérbios. Tem gente que faz isso, né? Pega um mês ali, com o Provérbios tem 31 capítulos e faz ali 31 dias em Provérbios. Nós estamos meditando trecho a trecho, mas hoje em específico a gente vai passar por todo o capítulo 5 por uma única razão. O capítulo 5 é a extensão de Salomão sobre um mesmo tema. Então tem temas onde Salomão fala rapidamente em um versículo, e embora rapidamente, esse versículo é profundo. Tem temas onde Salomão se debruça por 2 ou 3 versículos. Neste caso, nesse tema que nós vamos comentar hoje, ele se debruçou por todo o capítulo 5. Ademais, para quem não sabe, sei que a maioria sabe, mas pode ter alguém aqui que está começando a estudar a Bíblia agora, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos muito tempo depois. Então, quando Salomão estava escrevendo, compilando esta sabedoria milenar, ele não estava dividindo em capítulos e versículos necessariamente, tá? Essa divisão posterior, ela serve, claro, para nos ajudar a ler o texto, achar o texto também, mas não necessariamente a gente precisa se limitar a isso. Mas hoje, a gente vai ler toda a extensão do capítulo 5 e para a gente não precisar ler, gente, os 23 versículos, que você pode ler tranquilamente na sua casa, no tempo que você quiser, mas para a gente não precisar ler os 23 versículos, eu vou ler o início e o final do capítulo para poder enfatizar as lições de hoje, tá bom? Vamos lá? Provérbios capítulo 5, versículos 1 a 4 inicialmente. Depois a gente pula lá para o versículo 21. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem o meu conselho prudente. Assim, você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e a sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Agora a gente pula do versículo 4 para o versículo 21, que diz assim: Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo, ou seja, escravo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Antes de nós conversarmos sobre o conteúdo do que Salomão escreveu, me cabe um parêntese bem especial. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que podem estar chegando agora no estudo da palavra de Deus, começando a se familiarizar com a Bíblia agora, e é natural que algumas pessoas tenham alguns preconceitos, no sentido literal da palavra, um conceito prévio sobre a Bíblia. Conceitos estes, muitas vezes, difundidos irresponsavelmente pela sociedade. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que a Bíblia é machista, que a Bíblia é misógina, que a Bíblia oprime a mulher, que a Bíblia diminui o papel da mulher. Sendo que, na verdade, é o contrário. Eu já falei isso em outros devocionais e de tempos em tempos, quando o tema me permite, eu enfatizo algumas questões sobre essas. Mas quem está interessado no estudo mais aprofundado sobre isso, visita lá o nosso devocional de 10 de março, cujo título, deixa eu pegar aqui para você, cujo título é Débora, uma mulher que inspira. 10 de março. 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, e como o nosso devocional é de segunda a sexta, 8 de março caiu no sábado, a gente trabalhou esse tema na segunda-feira subsequente. Então, 10 de março tem um devocional lá sobre Débora, e nesse devocional me debrucei um pouco mais sobre esses temas, te mostrando como, ao contrário do que muitos pensam,
a Bíblia, mesmo tendo sido escrita num contexto, numa sociedade, numa cultura, sim, altamente machista, ela defende a mulher, dá dignidade à mulher, coloca a mulher num lugar especial. E muitos dos direitos que foram socialmente conquistados pelas mulheres com o passar do tempo já eram preconizados na Bíblia, naquele tempo, naquela cultura, mesmo há muitos anos atrás. Mas esse não é o tema de hoje. Por que eu enfatizo isso então? Porque Salomão está trazendo a figura da mulher imoral no texto, e pode ser que alguma mulher se pergunte, espera aí, é só a mulher que é imoral? Será que não tem homem imoral também? É claro que tem. Se você já está conosco desde o início dessa série, você sabe que Salomão escreve o livro de Provérbios como um compilado de conselhos para o seu filho. Tanto que no versículo 1 ele usa o termo meu filho, versículo 7 ele usa o termo meu filho, versículo 22 usa o termo meu filho, 22 ou 21? Versículo 20, perdão, falei 22, versículo 20, ele usa o termo meu filho. Então, não só nesse capítulo, mas em toda a extensão de Provérbios, ele está o tempo todo se direcionando para o filho dele. Portanto, ele aplica esse conselho direcionado para o filho dele. Mas a gente pode tranquilamente pegar o princípio que está dentro do conselho, ou seja, a essência do que ele está ensinando, e trazer para os dias atuais. Porque o princípio, ele é eterno. Ele serve para qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Então, você que está lendo aí mulher imoral, talvez você pense assim, mas Thiago, será que não tem homem imoral também? Com certeza absoluta. Você pode pegar o princípio do que Salomão ensina e aplicar para todas as áreas da sua vida, não só a área da imoralidade sexual. Vou te mostrar isso agora, tá? Salomão, ele começa explicando para o filho dele tomar cuidado com a mulher imoral. Ele fala assim, olha, os lábios da mulher imoral são doces como mel. As suas palavras são suaves como azeite. E é interessante como Salomão utiliza termos culinários, né, gastronômicos e poéticos para poder falar sobre o perigo da mulher imoral. Porque as palavras de sedução, elas podem muitas vezes esconder uma tragédia que está ali dentro. Às vezes a embalagem, você conhece alguém assim? A embalagem, as palavras são maravilhosas, mas infelizmente, dar vazão, dar lugar para essa pessoa vai destruir sua vida. Meu irmão, isso é uma realidade para tantas pessoas. E você precisa tomar cuidado com isso. Eu vou te dar um exemplo aqui que você nunca mais vai esquecer o que Provérbios 5 está te ensinando. Vamos lá. Antes de dar o exemplo, eu quero que você se pergunte qual é a comida preferida de toda a sua vida. Você pode ter ali um top 3, top 5, né, de pratos preferidos. Mas qual é a sua comida preferida? Para alguns vai ser o churrasco, para outros lasanha, massas em geral, para outros ali vai ser comida japonesa, para outros feijoada, enfim. Cada um tem sua preferência, né? Há quem goste, por exemplo, de coração de galinha assado. Eu mesmo sou apaixonado. Achou que eu ia julgar, né? Não. Você assar um espeto de coração de galinha, me chama que eu vou faturar com você. Mas de brincadeiras à parte, pensou aí agora na tua comida favorita? Agora vamos para o seguinte exemplo. Digamos que você está na rua, o dia todo trabalhou, foi um dia muito cansativo, um dia muito corrido. Você não teve nem tempo de almoçar direito. Então você chega em casa ali, meu irmão, aperreado de fome. Você está realmente daquele jeito, cansado, estafado, exaurido. Mas aí você vai chegando perto de casa e o cheiro da sua comida favorita, de repente, chega para você. Você nem abriu a porta ainda, mas alguém que está preparando a comida preparou tão bem que o cheiro exalou na vizinhança. Então, só de sentir o cheiro da comida, você já começa a salivar. Você abre a porta mais rápido, você está tão ansioso ali que você até se atrapalha com a chave, mas você abre a porta, você vai correndo na cozinha. E aí vamos pegar um exemplo, vamos dizer que o prato preferido da pessoa seja feijoada, né? A pessoa pegou, abriu ali o caldeirão de feijoada. Meu Deus! Só de olhar para uma feijoada sendo feita, na verdade, a gente começa a se alimentar primeiro com os olhos, né? Muitas das delícias que a gente come com os lábios, primeiro a gente começa ali com os olhos, a poder saborear, ter experiência do prato de comida. Quem trabalha com restaurante sabe disso, a experiência não é só a partir do momento que a pessoa coloca o garfo e a faca no prato, não. Tem toda uma prévia, desde entrar no ambiente, desde ver a foto do prato numa rede social. Já se deparou com isso? Você assiste ali um Reels, um vídeo, vê uma foto de uma rede social
e de culinária, perdão, numa rede social, e de repente você se sente impelido a abrir o aplicativo de delivery e pedir aquela comida. Você não sentiu o cheiro dela, você não sentiu o sabor dela, mas você decidiu comprar. Quando você viu, você fica morrendo de vontade de comer, porque você viu um vídeo que está ali do outro lado da tela. Isso é muito forte. Então agora você não só sentiu o cheiro, você viu a comida e ela está maravilhosa aos olhos. Aí você vai correndo ali, pega como é que fala? Aquela concha, né? E aí enche o seu prato com a feijoada, você vai, chega na mesa, e quando você vai comer a primeira parte da feijoada, alguém grita assim, olha, não coma. Essa feijoada está envenenada. A pergunta que eu te faço é, você prosseguiria? Você comeria essa feijoada mesmo assim? Sim ou não? Bom, se você está na plenitude das suas faculdades mentais, você vai dizer não, certo? Por mais fome que você sinta. Porque ali vão ser alguns breves minutos de sabor ao paladar, que você vai se envenenar, vai ficar muito mal, você pode bater as botas. Então, por melhor que seja aos olhos, por melhor que seja ao nariz, ao olfato, o cheiro da comida, mas opa, está envenenado, então não quero. Pega esse exemplo. Isso é exatamente o que Salomão está ensinando em Provérbios 5. As tentações da vida, não só da mulher imoral, do homem imoral, todas as tentações. Por que elas são tentações? Porque elas os tentam. Porque elas são, de algum modo, em alguma perspectiva, agradáveis a nós. Nos dá vontade, certo? Mas Salomão nos convida para um nível de discernimento mais profundo. Ele nos convida a discernir da seguinte forma: pensa no que isso vai causar para a sua vida. Então ele fala, olha, os lábios da mulher imoral são doces como mel. Suas palavras são suaves como azeite. Mas o final desse caminho, é sepultura. A gente pode aplicar isso, gente, para tantas e tantas e tantas e tantas coisas na nossa vida e aprender a ver a vida muito além do que os olhos físicos conseguem nos demonstrar, certo? Os nossos sentidos, eles servem para a gente interpretar o mundo, sim, eu não estou demonizando os sentidos, mas você não pode ficar refém apenas dos seus sentidos físicos. Você tem que ter um discernimento também na alma, você tem que ter um discernimento também no espírito. Senão, qualquer prato de comida saboroso, alguém coloca um pouquinho de veneno ali, ele vai te pegar e vai acabar com você, porque você definiu as coisas apenas pela superficialidade. Abra os seus olhos espirituais. Esse é o conselho de Salomão. Olha como o princípio pode ser aplicado para muitas outras situações. É assim que a gente lê a Bíblia. É assim que a gente interpreta a Bíblia. A gente respeita o texto original, explica o texto original, mas pega o princípio que foi demonstrado ali há milênios atrás e aplica para os dias de hoje, porque o princípio, ele é eterno. E aí no final do capítulo, Salomão vai dizer assim, ó, versículo 22, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. É interessante que muitas vezes a gente, diante de uma tentação, diante de um pecado, a gente tem a impressão de que consegue esconder as coisas de Deus, simplesmente pelo fato de a gente não ver Deus, né? A gente consegue esconder de fulano, de ciclano, de beltrano, mas de Deus nada se esconde. Tudo que a gente faz diante dos olhos de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Então, às vezes, essa falsa sensação de estar escondido, não, Tiago, tô aqui escondido, rapaz, eu sou fera em esconder as coisas, ninguém descobriu, ninguém tá sabendo, ninguém nada. Cuidado, porque Deus sabe. E, na verdade, no fundo, o que mais importa não são o que as pessoas vão dizer a seu respeito. O que importa é o que Deus sabe do seu coração, certo? Quando Adão e Eva, eles pecam lá no Éden, a Bíblia fala que Deus, ele procura, né? Um cair da tarde, Deus vai se encontrar com eles, Deus procura Adão e Eva. Deus pergunta assim, Adão, onde estás? Aí eu faço uma pergunta para você que é quase que óbvia. Será que Deus não sabia que Adão estava escondido atrás da moita? Claro que sabia, Deus conhece todas as coisas. Então essa pergunta de Deus não é falta de informação, é uma oportunidade. Às vezes tem uma criança em casa, né? E criança quando apronta, ela inicialmente ali muitas vezes tenta esconder. Aí você dá uma chance para a criança, fala assim, fulaninho, vem cá, né? Tal coisa que tá aqui assim, 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 quebrado. Você sabe dizer alguma coisa? Será foi alguém que mexeu, você viu? Você está dando oportunidade para a criança. No fundo, você já sabe.
mas você quer dar-lhe a oportunidade de confissão, de arrependimento, né? Da criança reconhecer, da criança não esconder, você quer ensinar algumas lições para a criança. Então, da mesma forma, nada escondemos de diante de Deus. Você pode no máximo esconder das pessoas, só que, infelizmente, você não vai conseguir se safar das consequências dos erros escondendo das pessoas, sabe? O fato de você se esconder de alguém não vai te isentar do erro, porque Deus conhece todas as coisas. E uma hora a conta sempre chega. Versículo 22, Salomão vai dizer o seguinte: o perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Eu estou lendo aqui, gente, na NVT. Mas eu quero ler esse trecho com você na NVI. A versão, a tradução da NVI é profunda. Fala assim, ó, versículo 22. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Que profundo isso, né? As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Gente, muitas vezes, por orgulho, por arrogância ou por qualquer outra coisa, a gente tem a falsa sensação de que, não, a qualquer momento eu paro. Qualquer hora que eu quiser eu paro, né? Tem um amigo meu que falou assim, olha, eu fumo 4 maços de cigarro por dia há 40 anos, mas quando eu quiser eu paro. Eu não sou viciado. Quando eu quiser, eu dou uma pausa. Tá 40 anos, 4 maços por dia, mas quando ele quiser ele para. É interessante, gente, que muitas vezes a gente tem essa percepção errônea de que não, a hora que eu quiser eu saio aqui do pecado, a hora que eu quiser que eu saia aqui do erro. É só um momento, é só uma situação. Sendo que, na verdade, o pecado ele vai te enredando, te acorrentando de um modo que quando você for abrir os olhos, aí você vê a situação de muitas pessoas que já chegam no estado de querer se livrar de um vício, de querer se livrar da situação, mas ele já se envolveu tanto na situação que agora ele não consegue mais, né? Ele quer, mas ele não consegue, ele não tem forças. Por quê? Porque ele agora está enredado por esse pecado. Então, essas ciladas que estão aqui poeticamente representadas, como uma mulher imoral, elas estão em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida tem esse tipo de cilada. Parece inofensivo, parece até uma coisa boa, né? Doce como mel, suave como azeite. De repente, aquilo vai te levar para um lugar de sepultura. Tome cuidado com isso. E aí agora cabe a você fazer a pergunta para o seu coração através da luz do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo tivesse agora ligado um farol de LED aí, potente na sua alma, agora está iluminado, para você dizer agora assim, ó, quais são as ciladas que eu estou me metendo, infelizmente, por falta de discernimento. Quais são as situações que Deus trouxe à baila no teu coração nesse momento? Meu irmão, sai correndo disso aí, cuidado. Não, Tiago, mas é inofensivo? Sai. Não, Tiago, mas a hora que eu quiser eu paro? Sai. Não, Tiago, mas aqui eu dou meu jeito, eu sempre, sabe, eu sou descolado, Tiago, eu sou aqui desenrolado, aqui, ó, qualquer coisa aqui, eu chamo fulano, eu conheço ciclano, eu sei entrar, eu sei sair, meu irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque é a própria Bíblia, não sou eu que estou falando. Não é uma pessoa que você respeita apenas que está falando. A própria palavra de Deus está dizendo, olha, quando você perceber, quando você quiser sair, você não vai conseguir mais. Isso tem fases de saída, é como uma estrada, que você tem vários retornos, né? Você pode retornar. Mas, meu irmão, tem um momento que não tem mais retorno na estrada. A coisa já danificou tanto, né? E muitas vezes, mas chega então, chega um momento que a pessoa está condenada para o inferno, ela não pode mais buscar Jesus. Ela pode, mas aí a vida toda vai ter sido desperdiçada. Eu lembro de uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou assim, até de forma meio, uma certa zombaria, né? A pessoa falou assim, não, rapaz, eu conheço um monte de gente aí que se converteu no leito de morte, quando estiver no leito de morte eu aceito a Jesus. A pessoa falou assim, meio que zombando até. A pessoa quis dizer o seguinte, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, né? E eu vou hackear Deus. Se estiver lá para morrer, eu vou lá, chamo um pastor, faz uma oração lá, eu quero aceitar Jesus, está aqui, vai estar tudo resolvido. Vamos pela linha dessa pessoa. Vamos supor que realmente tudo esteja resolvido. Porque de fato tem várias pessoas que têm um encontro com Deus na hora da morte. E são encontros sinceros. Muitas pessoas, muitas mesmo. Mas vamos supor que essa pessoa, ela deu uma despertinha ali. E chegou lá no dia final, tô para morrer, quero aceitar Jesus aqui, quero, sabe, me arrepender e tal. Dificilmente uma pessoa dessa vai ter um arrependimento verdadeiro. Mas supondo que a pessoa teve um arrependimento verdadeiro. E de fato ela ficou livre do inferno e foi para o céu, como acontece com muitas pessoas. Ainda assim,
ela vai ter desperdiçado toda uma vida aqui nessa terra que ela poderia ter desfrutado da abundância de vida que Deus tem. Uma pessoa que tem um discurso desse, ela enxerga o evangelho, ela enxerga a palavra de Deus como uma perda de tempo, como uma restrição, sabe? Eu quero viver a minha vida, não quero prestar conta a ninguém. Sendo que, na verdade, o prazer e a alegria da vida é andar em caminhos de retidão, é andar em caminhos de justiça. Tem aquele ditado que fala assim, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Já viu esse ditado? Se a pessoa que tem esse discurso de que não, vou viver a vida do jeito que eu quero e não quero prestar conta, se ela soubesse como é bom caminhar nos caminhos de Deus, ela caminhava nos caminhos de Deus só de malandragem. Ela caminhava nos caminhos de Deus só para poder experimentar. Meu irmão, tem coisas, tem sentimentos, tem níveis de satisfação da alma que não há nada nesse mundo que vai te dar a não ser a presença de Deus. Compreende? Então não é só questão de eternidade, vai para o céu, vai para o inferno, tem que aceitar, tem que orar, tem que não sei o quê. É uma questão de que Deus tem uma vida melhor para você aqui. Por exemplo, durante o capítulo, Salomão vai dizer o seguinte, ó, versículo 17. Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Está falando sobre, poeticamente, está falando sobre, ó, gaste a sua vida com a mulher na sua juventude. Versículo 18. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Salomão está dizendo o seguinte, olha meu filho, você quer tá tentado a sentir prazer com a mulher imoral? Meu filho, vou te contar uma coisa, a melhor coisa que tem é você desfrutar de um amor verdadeiro. Você está ali com a sua esposa, com a sua família. Está compartilhando não só uma cama, está compartilhando uma vida, está compartilhando um coração, está compartilhando projetos, está compartilhando propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Deus não une pessoas, Deus une propósito. Tem gente que critica essa frase, gente que gosta, enfim, mas é interessante você pensar que existe algo muito maior que só um momento, existe um propósito, entende? Senso de realização. Você está tendo ele junto com uma pessoa muito maior do que um momento, um lance, um êxtase, uma descarga hormonal. Então Deus tem coisas muito mais sublimes para você. Não desperdice a sua vida. E cuidado com essas tentações que às vezes vêm com embalagem, né, muito bonita, esses pratos de comida que são visualmente atraentes aos olhos, o cheiro daquela comida que você gosta, ó, maravilhoso, mas está envenenado. E se você ingerir esse prato aí, você pode ter danos irreversíveis, tá? Guarda o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Antes de orar, quero convidar você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal. Não conta dois tempos. Clica aí no botão de se inscrever. Se você está aqui até agora, é porque Deus falou com você. Se inscreve, vem com a gente. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E tem 2 links no nosso comentário fixado. O primeiro deles é para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu te mando diariamente o link dos devocionais e também as minhas anotações pessoais do devocional. A gente vai compartilhar para você lá no nosso grupo de WhatsApp. Clica e entra agora. Segundo link é o link da nossa comunidade do discipulado, que é onde a gente aprofunda o estudo da palavra de Deus cada vez mais. Tá bom? Não fica de fora. Preciso muito que você esteja aqui conosco e toda essa turma que já se reúne diariamente aqui também está desejosa de que você esteja conosco todos os dias. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa instrução, e eu te faço uma oração especial hoje por livramento, Pai, livramento no campo das decisões. Que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos atentos, discernindo essas ciladas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, porque somos limitados, somos falhos, somos pecadores, carnais, somos muitas vezes inclinados para o mal. Nós contamos com a Tua presença que nos transforma, que nos ilumina, que nos guarda. Tem misericórdia, Senhor. Onde essa palavra entrou nesse momento, em cada coração, que o Senhor possa continuar ruminando, continuar mastigando essa palavra no espírito dessa pessoa hoje o dia inteiro. O dia inteiro. Que o Senhor fale profundamente, muito mais do que as explicações, que os conceitos, que os exemplos que demos nesse devocional. Que o Senhor fale no profundo e no oculto, no coração dessa pessoa, fazendo a sua obra completa. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair do devocional,
deixa um like nesse vídeo. O like é muito importante para essa transmissão chegar para mais pessoas. E comenta aqui qual foi a parte que mais falou ao seu coração. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.